Deus quer o coração, dizem alguns. Ao passo que outros vêm e dizem, não, Deus não quer o coração. Deus não é açougueiro. Deus quer a pessoa toda. E aí, como resolver isso? Quem será que está certo nessa história? É sobre isso que nós vamos falar depois da vinheta. Fica comigo. Bom, galera, já vamos entrar em nosso assunto, mas antes eu não poderia deixar de falar para vocês das novidades da loja Justificados. Estamos aqui com algumas bíblias muito lindas, como essa aqui, e essa bíblia aqui também. São muito lindas, inclusive essa versão aqui eu gosto muito, que é a NVT, Nova Versão Transformadora. É muito boa a linguagem e eu indico para vocês. Tem também aqui alguns livros, como esse título aqui da editora Fiel, que trata da história de Jack Hill Perry, tá bom? Outros livros também, como Conhecer Jesus é Tudo, do Alejandro Bulhon, um livro muito bom, inclusive eu já li. Tem também o meu livro, não poderia deixar de indicar, que trata sobre a falsa religiosidade dos usos e costumes, como é que a Bíblia trata desse assunto de usos e costumes. Vocês vão aprender aqui no estudo através deste livro. E também temos aqui o livro Nas Garras da Graça, do Max Lucado, tá bom, pessoal? Vou deixar o link da nossa loja aí na descrição para vocês acessarem. Mas vamos entrar no nosso assunto. Será que Deus ele quer o coração? Que história é essa de que Deus olha o coração, Deus quer o coração? Bom, o que acontece é que quando algumas pessoas dizem assim, Deus olha o coração, elas estão nada mais nada menos que parafraseando ou citando de maneira indireta o que está em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, que diz o seguinte: porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Isso aqui é aquele momento em que Deus manda o profeta Samuel ir na casa de Jessé, porque Deus escolheria um dos filhos de Jessé para ser o novo rei de Israel. E em algum momento Samuel ele se deixa levar pela aparência de alguns dos filhos de Jessé, a ponto de dizer, Senhor, é este? Por perceber força e beleza naqueles filhos de Jessé, ele chegou à conclusão de que Deus escolheria aquele. Subtende-se que Samuel tomou como critério por algum momento a escolha do novo rei de Israel pela aparência, mas na verdade Deus estava buscando um outro homem que no caso era Davi. Mas observe que Deus diz o seguinte, eu não vejo como o homem vê. Eu não observo a aparência, na verdade eu rejeito esse critério. Eu olho para o coração. E o que quer dizer isso aqui? Quer dizer então que Deus é açougueiro, como algumas pessoas falam assim, aí Deus é açougueiro? Não, calma lá, pessoal. Não é isso, não é que Deus seja açougueiro. Até porque parece que o problema aqui não é o fato de dizer que Deus olha o coração. Está no fato das pessoas mal interpretarem a frase que Deus quer o coração. Talvez intencionalmente se fazendo de desentendidas. Quando o texto fala de coração aqui, não está se referindo a órgão. Deus não está olhando o coração, o órgão de Davi para o escolher. Não, pelo contrário. Quando se fala de coração, está se falando de sede das intenções, dos sentimentos e intentos mais profundos do ser humano. Porque é o coração que rege a vida humana. E você vai ver muito essa ideia na Bíblia de coração ser a sede das emoções, da razão, dos sentimentos, dos pensamentos. Nós podemos ver isso, por exemplo, em Provérbios 4:23, onde se diz que devemos guardar o nosso coração, porque do coração procedem as saídas da vida. É claro que o autor não estava querendo dizer que a gente tem que guardar o nosso órgão. Também, né? É importante nós nos guardarmos a questão aí do cuidado com a saúde, para não ter problemas cardíacos, isso é importante. Mas o texto bíblico está falando aqui de coração, sede das emoções, dos sentimentos, da razão humana, do pensamento humano. Do pensamento humano, é nesse sentido que o texto está tratando. Que o nosso coração demonstra o que nós somos. Se nós amamos a Deus, nosso coração será voltado para Ele, apesar da inclinação natural para o pecado. Mas como Ele tem nos santificado, tem feito uma obra em nós, uma obra de santificação, de transformação, de mudança, então o nosso coração vai ser voltado para Deus. Aliás, essa é a diferença fundamental entre a nova e a antiga aliança. Perceba que nos termos da nova aliança, a diferença é que Deus ele passa a escrever no coração das pessoas a sua lei. Ela já não está mais ali em tábuas de pedra,
mas ela passa a ser algo que integra a nossa vida. Deus implanta no nosso ser o desejo de cumprir a sua vontade, a sua lei. É isso que está lá em Jeremias 31:33, Hebreus 8:10 e Hebreus 10:16. Então eu entendo muito bem quando uma pessoa fala assim, Deus não é açougueiro, Deus não quer só o coração. Eu entendo que a preocupação dessa pessoa é que alguém, de maneira mal intencionada, também distorça o conceito bíblico de que Deus olha o coração para fazer a avaliação do ser humano. E essa pessoa que faça essa distorção, ela pensa o seguinte, não, já que Deus quer só o coração, então eu posso viver da maneira que eu quiser, basta apenas eu estar aqui prestando alguma devoção, fazendo alguma coisa que eu acredite que vai agradar a Deus, está tudo certo. Não, não é por aí. Porque o conceito bíblico é que Deus olha o coração, porque o coração, ele rege a vida. Logo, uma pessoa que tem um coração voltado para Deus, todas as coisas, todas as áreas da vida dessa pessoa serão afetadas por essa mudança que Deus faz na vida da pessoa, né? Esse coração voltado para Deus, logicamente, vai refletir a lei de Deus na vida dessa pessoa. Essa pessoa vai ter obras que vão glorificar a Deus. Ponto muito importante, galera. Isso não significa que essa pessoa não vai cometer erros. Afinal, nós todos somos pecadores, inclinados ao pecado. Um problema que Cristo ainda não resolveu e que vai resolver quando voltar em nós é a presença do pecado. Por enquanto, nós somos todos pecadores, estamos passíveis de errar. Então, grave isso. O fato de nós sermos crentes e termos a mente de Cristo, um coração mudado por Deus, não significa que a gente não vai errar. Inclusive, em alguns momentos da nossa vida, a gente pode até incorrer em erros que a gente já incorria. Muitos cristãos lutam contra determinados pecados específicos. Isso acontece. O importante é não desistir, é não se entregar. Mas voltando aqui, entendo a crítica dessas pessoas que falam contra quem acentua a questão do coração, que Deus olha o coração. Mas deixando claro, né, esclarecendo aqui, Deus realmente ele olha o coração e não a aparência humana. Muitas vezes as pessoas estão aparentemente desagradando a Deus aos nossos olhos, ou não aceitamos uma pessoa por uma determinada condição, mas na verdade o coração daquela pessoa pode estar contrito a Deus muito mais do que nós imaginamos. E é por isso que devemos ter o cuidado de não julgarmos as pessoas de acordo com nossos próprios critérios. Então é isso que significa que Deus vê o coração, é que ele avalia o ser humano pelas intenções e desejos mais profundos do ser, e não que ele seja um açougueiro que está de olho no órgão humano chamado coração. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, ativar o sino das notificações, verificar sua inscrição para ver se você está inscrito aqui. Se não tiver, se inscreve, é muito importante para que o canal ganhe relevância e a gente chegue e alcance mais pessoas, tá bom? Conto com vocês para isso aí. Espero que o conteúdo tenha sido edificante. Eu espero vocês aqui no próximo encontro, querendo Deus.